escatologia, estudo das últimas coisas. Hoje, a unidade 3, nós falaremos sobre a vitória final da igreja. Nós já refletimos um pouco, irmãos. Eu acredito que deu para nós abrirmos, expandirmos aí a nossa mente no conhecimento com relação à melhor forma de interpretar a escatologia, o Apocalipse, e também a doutrina do arrebatamento da igreja, a segunda vinda de Cristo, como nós vimos na aula anterior, separada aí nas duas etapas, o arrebatamento da igreja e a segunda vinda em glória após a grande tribulação. Na aula de hoje, o nosso foco vai estar aí sobre a vitória final da igreja. Então nós vamos falar um pouco sobre morte, sobre ressurreição, vamos falar um pouco aí sobre as bodas do Cordeiro, o que é, como se dará. Então tem alguns pontos aí muito importantes, relevantes para nós nessa aula de hoje. No capítulo 1 do nosso livro, o assunto é sobre a terrível, a temida morte. E eu pergunto para os irmãos nessa noite, na opinião de vocês, o que é a morte, gente? O que é a morte? O que vem na mente de vocês quando surge essa palavra, essa expressão, esse assunto, morte? O que vocês pensam sobre? Quem pode? A passagem desta vida para outra. A passagem desta vida para outra. O que mais? Mais alguém? Alcançou a vitória. Como alcançou a vitória? Legal. O que mais? Morte. E aí? Um de cada vez, por favor. Pessoal, olha só. Vamos partir aqui desse princípio. O que é a morte? A morte é uma pessoa. A morte é um anjo criado por Deus. A morte é um agente maligno, como alguns pensam. A morte é uma lei. Como? Descansar com Cristo. Olha só, no campo da teologia, do estudo das verdades divinas, da palavra de Deus, há um debate aí muito sério sobre o que é a morte. Com base em Gênesis 2, 15 a 17, quem lembra? Deus criou o homem e o colocou aonde? Formou Adão aonde? No jardim. E Deus deu a ordem que do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal o homem não poderia comer. E aí Deus afirmou. Deus não apresenta uma possibilidade, Deus apresenta uma afirmação, porque no dia que comer desse fruto, morrereis. Então, pessoal, o assunto da morte aparece aí, já no segundo capítulo do livro do Gênesis, lá nos primórdios. Ô Micael, por que Deus disse para Adão que se desobedecesse morreria? Porque o ser humano não foi formado para morrer. A ideia divina é que a existência humana fosse, gente, perpétua. E aqui eu vou abrir um parêntese para lembrar vocês que nós usamos a palavra eterna para muitas coisas: vida eterna, salvação eterna, a alma é eterna. Porém, na parte aí mais intelectual da coisa, no campo da teologia, nós já aprendemos que a palavra eterna, ou atributo da eternidade, só pode ser aplicado para Deus, porque Ele não tem princípio e nem fim. Tudo aquilo que teve um princípio
apesar de não ter fim, por exemplo, a salvação, que a gente chama de vida eterna, a palavra mais correta de se usar é perpétua. Logo, o ser humano foi criado para ser um ser perpétuo. Ou seja, houve um dia e uma hora que Deus o formou, mas dali em diante, o projeto divino, a ideia divina, era que o homem nunca morresse. Bom, Micael, Deus sabia que Adão e Eva pecariam? Claro que sim. Ele permitiu? Claro que sim. Todavia, o projeto era que o homem não morreria. Com base em que nós entendemos que a morte entra na humanidade e por isso o homem morre? Gênesis 2, 15 a 17 e também Romanos 6, 23. Porque Paulo diz que o salário do pecado é a morte. Então, todos aqueles que são pecadores, ou seja, todos os seres humanos, depois de Adão e Eva, exceto Jesus, então todos nasceram debaixo aí disto que Paulo chama até de maldição. Então todos estão decretados a um dia morrer. Alguém lá fora que não é cristão usa aquele velho ditado que a única certeza que o homem tem, qual que é, gente? A morte. Você já ouviu católico, espírita, ateu, religioso, sem religião, já ouviu todo tipo de gente falar isso? A única certeza que nós temos é a morte. O crente tem outras certezas, graças a Deus. Nós não podemos falar isso, amém, irmãos? Nós não podemos dizer isso, mas que todo ser humano está convicto que um dia vai descer a sepultura se Jesus não voltar antes, isso é fato. Qual é a interpretação mais aceita, mais coerente? É que a morte não é um anjo, a morte não é um demônio, a morte não é um espírito, a morte é uma lei estabelecida por Deus. Então, não é que Deus fica lá no trono assim, gente, ó, agora eu vou trazer o fogo. Hoje é o dia do segundo. Não. Deus, nos seus decretos divinos, já sabe o dia de cada um. Agora, à medida que a vida humana se desenrola, essa lei da morte pré-estabelecida por Deus, ela vai se cumprindo. Por exemplo, se eu ferir uma lei da natureza que Deus estabeleceu, pode ser que Deus me livre e pode ser que eu morra, ainda que eu poderia ter evitado, sim ou não? Quer ver um exemplo? Vou entrar num barco para fazer uma pesca, vou usar um exemplo. Aqui tem vários pescadores, os irmãos. Então eu assumo o risco de entrar num barco para pescar sem colete. Se eu cair na água e não souber nadar, os irmãos concordam que eu estou infringindo uma lei da natureza? Quem cai na água e não sabe nadar, infelizmente vai se afogar. Se eu pular no penhasco, igual o Satanás deu a ótima ideia, né, para Jesus lá, a ideia doida. Pula aí, os anjos vão lhe salvar. Não, calma aí, ô Satanás. Deus estabeleceu a lei da gravidade. Se eu pular sem proteção, Deus não tem responsabilidade de me proteger, de me guardar. Então, irmãos, a morte, diferente do que, por exemplo, a mitologia grega ensinava nos dias que antecedeu a vinda de Jesus, que havia um Deus, uma divindade responsável por levar as almas humanas. Diferente disso, nós vemos no contexto bíblico que a morte é uma lei pré-estabelecida por Deus, por conta
seu Criador. Amém? Agora, a vida do crente está nas mãos de Deus, e aí é Deus quem estabelece o dia, a hora e o momento de cada um de nós. Nós precisamos fazer separação também, queridos, entre morte biológica e morte espiritual. A Bíblia faz essa diferença, sim ou não? Quer ver um exemplo? O próprio Adão e a Eva. Eles comeram ali do fruto. Na hora, eles morreram fisicamente? Não. Apesar de, ao comer, a morte ter sido estabelecida, olha Adão, olha Eva, agora um dia vocês vão perder a vida biológica, vocês vão cessar o fôlego de vida. Apesar de Deus ter usado a expressão morrereis também no sentido físico, naquele momento Adão e Eva não morreram fisicamente, eles morreram espiritualmente. Todos aqueles que não têm Jesus, eles estão fisicamente vivos ou mortos? Fisicamente vivos. Você hoje viu um monte de gente que não serve a Deus, sim ou não? Sim. Eles estão vivos ou mortos? Fisicamente vivos, biologicamente vivos, mas espiritualmente mortos em seus próprios pecados. Irmãos, quando é a luz de Efésios 2, quando é que nós deixamos a morte espiritual e passamos para a vida? Quando é? Quando aceitamos Jesus? Irmão Júnior, na tua opinião, esse aceitamos envolveria o quê? Fui à frente, fiz uma oração, levantei a mão. O que seria esse aceitei Jesus? Então, porque é um processo, né? Eu acredito. Não é só ir lá na frente, lá na frente e encontra na igreja. Sim. Mas concorda que sair da morte para a vida é um ato. Sim. Continuar nessa vida, processo. Então, gente, qual é o momento que você, que eu, saímos da morte espiritual para a vida espiritual? Quando foi? Na morte de Cristo? Ou será que foi quando nós, despertos pelo Espírito Santo, convencidos por Ele, a fé gerada através da palavra, Romanos 10, nós reconhecemos que estávamos mortos e pedimos a Ele essa vida? Porque nós temos a tendência de pensar que a pessoa sai da morte espiritual para a vida espiritual somente ao levantar a mão, ao fazer uma oração, algo assim. Agora, o que nós precisamos entender, irmãos? Nós estamos falando aí, gente, da doutrina do novo nascimento, que é chamada também de regeneração. Lembra que Jesus disse para Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Então eu e você saímos da morte para a vida espiritual no dia que nós verdadeiramente nos arrependemos dos nossos pecados e confiamos em Cristo Jesus como o único e suficiente Salvador. Seria quando o Espírito Santo convence a pessoa? Exatamente, e não só, Marcelo, quando o Espírito Santo nos convenceu, mas quando nós abraçamos a fé. Porque muitas pessoas, irmãos, o Espírito Santo vem e convence, e nós acreditamos que a graça pode sim ser resistida, com base em alguns textos bíblicos, por exemplo, Hebreus 10. Nós acreditamos que o Espírito Santo pode convencer uma pessoa que ela está espiritualmente morta e precisa de vida, e ela pode dizer: não quero. Mas isso acontece com o batismo, né? Porque o batismo fala: sepulta o homem velho e nasce um novo homem na graça. Então, aí no batismo, irmão Val, também, biblicamente, em Romanos capítulo 6, no batismo, apesar de ser o momento da confissão pública,
mas é o momento que nós pegamos esse velho homem que está já morto, porque abraçou a fé, e o sepultamos. Então é como se a passagem da morte para a vida espiritual acontecesse no momento daquela confissão de pecados. E a cerimônia de sepultamento do velho homem é o batismo. Por isso, irmãos, que o batismo na fé cristã é um memorial, é uma festa. Bom, Micael, mas o batismo não. Gente, o batismo é um velório, sim ou não? O batismo é um velório. Agora é um velório feliz. Por quê? Porque não se está enterrando quem estava vivo, está enterrando quem estava morto e passou a viver. Agora, pessoal, tudo isso que nós estamos correndo é da morte espiritual. É a morte que envolve a alma e o espírito. Agora, existe a morte biológica, que aí vai entrar a ciência, a medicina, o corpo humano, que diz que a morte é quando cessa toda a vida biológica da pessoa. E aí tem uma discussão também no campo medicinal. Olha, o coração parou, mas o cérebro não. Olha, o cérebro da pessoa parece que parou, mas o coração estava batendo. Já ouviram esses debates? Olha, fiquei sabendo que alguém na Santa Casa lá disse que parou o coração, mas o cérebro não deu morte cerebral e assim por diante. Para o campo biológico, enquanto as moléculas ali têm vida, considera-se que a pessoa pode estar viva. Quando cessa toda a ação cerebral, cardíaca, aí decreta-se que a pessoa morreu. Gente, por que esse assunto é muito importante na escatologia? Porque o livro do Apocalipse, o estudo das últimas coisas, envolve o assunto da morte, sim ou não? Por exemplo, aparecem alguns símbolos sobre a morte na Bíblia. E eu queria aproveitar isso aqui para desmistificar de uma vez por todas com vocês essa ideia. Quando o crente morre, ele está dormindo ou acordado? Então, por que é que nós usamos a expressão dormiu no Senhor? Ou descansou? Ó, vou usar a Bíblia. Gente, Bíblia. João capítulo 11. Jesus é informado que Lázaro está para morrer. Aí Jesus diz assim para os discípulos, ó, multidão junto, a galera ali, os discípulos. Jesus disse assim, ó, Lázaro, nosso amigo, não está morto, ele está dormindo. Um versículo depois, Jesus fala assim, ó, eu dou graças ao Pai que eu não estava lá. Parece até que Jesus está de brincadeira, né? Eu dou graças ao Pai que eu não estava lá. Aí ele, pai, como assim, Jesus? O Senhor agradece que não estava lá para fazer o milagre? Que eu vou chegar depois para que o milagre seja maior do que... Porque a ressurreição seria maior do que a cura. Aí no outro versículo, Jesus disse assim, ó, vamos, porque Lázaro, nosso amigo, está morto. E aí João escreve que Jesus disse que Jesus havia falado Lázaro dorme, não por causa dos discípulos, mas por causa da multidão que estava ali com ele. Qual que é, irmãos, o segredo da interpretação deste texto, que é a origem de heresias, infelizmente, ensinadas por algumas pessoas evangélicas, de que quando o crente morre, ele dorme. E isso é considerado uma heresia, viu, pessoal? Considerado um ensino contrário a uma doutrina bíblica. Qual que é a dificuldade de interpretação? No contexto bíblico, principalmente do Novo Testamento,
palavras fortes, palavras pesadas, era usado algo chamado eufemismo. Qual é o nome? A gente aprendeu isso lá em hermenêutica, que é a arte da interpretação. O que é o eufemismo? Vou dar um exemplo para vocês que o meu menino de 5 anos perguntou para mim essa semana. Ele disse assim: pai, eu falei lá na escola essa semana que eu estava varado de fome. Eu posso falar isso? Isso não é errado? Eu disse: meu filho, você pode falar isso porque você estava querendo dizer que você estava com muita fome. Sabe aquele negócio assim, ó, sexta-feira à noite, estou morto de canseira. Quem é que falou isso hoje? Isso é um eufemismo. Ninguém aqui está morto de canseira. Nós estamos muito cansados, mas ninguém está morto. Sabe quando Esaú fala para Jacó: eu vou vender minha primogenitura mesmo, porque eu estou morrendo de fome. De que me adianta a primogenitura se eu morrer de fome? Pois, gente, o Esaú ia morrer se ficar um dia sem comer. Então, olha só, o que ocorre? A Bíblia usa expressões metafóricas, e a morte é um exemplo disso. O que é o oposto do eufemismo? Que é quando a gente usa uma palavra mais tranquila para falar algo pesado. O oposto do eufemismo é a hipérbole, e a hipérbole é um exagero. A hipérbole é um exagero. Olha o que Jesus diz: pode passar o camelo no fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino do céu. É um exagero de linguagem. Se o teu olho te faz pecar, arranca. Ah, irmão, fiquei cego porque Jesus falou lá para arrancar o olho. Então estou arrancando aqui o meu olho, já marquei lá para a cirurgia. Então, irmãos, são linguagens que a Bíblia usa para facilitar a nossa compreensão. Então, quando a Bíblia fala que a pessoa dorme no Senhor, é uma metáfora para não precisar a expressão morreu. E quando isso é tipo descanso, igual, gente, vocês já foram em velório de pessoa afastada da igreja? Quem aqui já foi? Irmãos, você quer ver pior? É fazer a cerimônia fúnebre do afastado. Porque se dependendo da palavra que você usar ali, ao invés de você levar um conforto para a família, você acaba de destruir a família. Ó, tá aqui essa pessoa aqui que morreu, tá morta mesmo, e nem deve ter ido para o céu, nem está com o Senhor. Você imagina lá uma chama agora, irmãos. Então são expressões de eufemismo para acalmar o sentido da palavra. Bom, Micael, como que a gente percebe isso? À luz do contexto. Por exemplo, Paulo usa essa expressão com as igrejas que sofriam influência da cultura grega. Paulo, por exemplo, no Coríntios, ao invés de falar, olha, está morto, acabou para essa pessoa, Paulo usou em algumas ocasiões a expressão dorme. A pessoa descansa, a pessoa dorme. Mas com base em Lucas capítulo 16, na parábola que Jesus conta do rico e do Lázaro, irmãos, nós vemos que a pessoa que morreu, tanto a que foi salva, quanto a que já está no sofrimento, a pessoa não está dormindo, a pessoa está acordada. Acordada em que sentido? Consciente. A pessoa sabe que está ali, ou ali no paraíso, no seio de Abraão, em paz, em repouso, ou no mundo dos mortos, já no princípio do tormento, que nós vamos comentar aqui daqui a pouco, essa diferença aí, mundo dos mortos, abismo, inferno, lago de fogo, daqui
Daqui a pouquinho a gente vai chegar nesse ponto. Então fica claro essa questão, irmãos, amém? Lembrando que em Apocalipse 14:13 vai dizer que bem-aventurados os mortos, aqueles que morrem no Senhor, e ele fala para que ele descanse Isso. nos seus trabalhos. Perfeito, perfeito. Então assim, irmãos, qual que é o outro texto que o pessoal que defende a doutrina do sono da alma, quem morreu está dormindo, qual que é o outro texto que eles usam muito? Eclesiastes, que fala para nós fazermos tudo que vem à nossa mão, com a nossa força, porque para a sepultura onde vais, não há trabalho, nem obras. Mas aí não está falando de estar acordado ou dormindo, está falando que na vida após-morte, ninguém está trabalhando ou Atividade, né? é atividade. Então isso aí é unânime a interpretação. Na vida após-morte, seja salvo ou condenado, a pessoa não está lá trabalhando, negociando, constituindo família. Então isso aí, a posição dos intérpretes da Bíblia é unânime. O senhor ia falar? Sobre o filho de Judá, que Deus tira a vida dele porque viu que o coração dele era mau. Deus intervém desse tipo ainda no livro, porque nós assim, estamos predestinados a viver 80 anos, mas daí Deus vê que eu vou cometer atos ilícitos, ser mal, ele recolhe. E aí Deus, por providência dele, eu acredito, olha só, irmãos, eu acredito, o salmista fala que todos os nossos dias estão escritos no livro de Deus. Então Deus, por ser onisciente, saber tudo antes que aconteça, Ele conhece a minha e a sua história, independente de quantos anos vai ter ou não. Agora, eu creio que Deus pode recolher uma pessoa para preservá-la, sabendo que se não recolhesse, a pessoa poderia desviar, se afastar-se dos caminhos do Senhor. Eu acredito que isso pode acontecer. Deus pode fazer isso. Agora, nós nunca saberemos se um irmão em Cristo que morreu foi por isso ou não. Porque os dois filhos de Judá, Deus recolheu ele, né? Tanto o mais velho e o outro que em seguida casou. Houve essa intervenção de Deus, né? Sim. Deus queria saber como é que é morrer. Eu vou te falar o que eu vi, se é correto ou não. E eu sempre perguntava o que é morrer, só que eu não queria morrer, eu queria saber como é que era. Peraí, minha filha. Vou te mostrar. E aí, irmã Nodé, conta a experiência. Eu comi lá, eu não senti fome, eu fiquei assim, sem fome, sem nada. Só que eu não conseguia ver o olho, eu enxergava o mundo. E outra coisa, no velório, eu vejo bem, não vê o mundo mais. Você não vê, meu olho não abria. De tanto eu insistir, eu falei, Deus, mas eu não queria morrer, eu queria só saber. Aí meu olho abriu. Lá eu não tive fome. E conta uma coisa, a senhora estava dormindo, a senhora estava doente, qual era o contexto? Eu sentei no sofá assim, mas Entendi. eu queria saber. Olha só, irmãos, foi muito bom esse comentário da irmã Laudineia, porque do ponto de vista médico e científico, existe isso aqui, ó, EQMS, que são experiências de quase morte. Sabe aquelas pessoas que falam que morreu e, olha, eu estava num coma profundo e fui no inferno, estava num coma profundo e fui no céu. Você quer ver você ficar famoso, você inventar que foi no inferno. Isso fica famoso rapidinho. Quem perdeu o temor a Deus, as pessoas muitas vezes perdem o temor a Deus e começam com essa história, para poder ficar conhecido aí no mundo. Olha, fulano foi no inferno, escreveu um livro. Sabe o que é interessante, gente? Muçulmano que tem experiência de quase morte, fala que foi no céu deles. O espírito tem experiência de quase morte, fala que foi lá no céu deles, ou no inferno, que eles acreditam. O católico que tem experiência de quase morte, fala que foi no purgatório. O que nós vemos pela Bíblia, pela palavra de Deus? Deus pode
arrebatar alguém, arrebatamento de espírito, nos sentidos da pessoa, e mostrar alguma coisa para a pessoa. É impossível que a pessoa veja o inferno, isso é fato, porque o inferno está fechado. A Bíblia diz em Apocalipse 20 que quem vai inaugurar é o falso profeta e o anticristo. O lago de fogo está fechado. Então esse negócio de fui no inferno e o Satanás estava lá com o espeto na mão, espetando todo mundo, e o Satanás que manda no inferno, isso aí, irmão, é tudo palhaçada, tudo engana bobo. Essas histórias só enganam bobo. Agora, biblicamente, nós temos Isaías, nós temos Paulo, nós temos João, nós temos exemplos bíblicos de pessoas que Deus mostrou algo nos céus, na eternidade. Algumas coisas Paulo disse que não era nem lícito falar. Teve coisas que João viu e ouviu que Jesus falou: isso aí você não escreve, essa aí você guarda, essa aí você não entrega essa pérola não. Essa aí eu só mostrei para você. Então, pode acontecer, por exemplo, o irmão em Cristo está em coma, está doente, está internado, está entubado, ou até se pedir para Deus, se Deus quiser mostrar, mesmo estando saudável, pode acontecer. Agora, irmãos, qualquer experiência dessa, que a pessoa tenha uma visão do mundo espiritual, precisa estar em harmonia com a palavra de Deus. Se não estiver em harmonia com os ensinos bíblicos, a visão pode ter sido a mais tremenda possível. Não foi Deus, não foi Deus que deu, não foi divino. Por que isso? Porque a Bíblia mostra que as visões, as experiências sobrenaturais que todos os homens de Deus tiveram, elas estavam em harmonia com a palavra de Deus. Quer ver uma que saiu há um tempo atrás, acho que tem uns 10 anos? Uma irmã na internet falava que teve uma visão, que foi ao terceiro céu, e ela viu Jesus saindo do trono para vir buscar a igreja. Irmãos, se faz 10 anos, Jesus está vindo de quê? É uma palhaçada, não é? Uma brincadeira de muito mau gosto. Se a Bíblia diz que a volta de Jesus será um abrir e fechar de olhos, quer dizer que Jesus está vindo em câmera lenta? Então o que cai por terra é a visão da irmã. A suposta visão cai por terra. Nem próprio estado do dia agora, um humano vai saber que vai dar na terra. Então, queridos, nós precisamos ter cuidado nesse ponto com esse assunto da vida após a morte, amém? Agora, para fechar o capítulo 1, crente não precisa ter medo de morrer. Irmãos, a morte é a mesma questão do pecado. Nós temos que vigiar. Por exemplo, lá vai, hein? De vez em quando vocês sabem que dá uma apertada nas coisas. Peguei a rodovia sem cinto, bati o carro, morri, Deus não guardou. Não, Deus não tem nada a ver com isso. Deus não tem nada a ver com isso. Foi imprudência minha, prudência nossa. Tem quando morre, não sei. Então, aí, irmão Val, nós fizemos a parte humana nossa, né? Aí, o que entende? Era o momento que Deus estabeleceu para recolher, para levar aquela pessoa, e Deus, na sua soberania, sabe o porquê disso. Agora, o que eu estou querendo dizer, irmãos? Que nós não precisamos viver morrendo de medo da morte. Você já viu aquele tipo de crente que fala assim, eu não saio de casa até para não pecar? Já conheceu o crente assim? Eu não vou em lugar nenhum para não pecar, nem na igreja eu não estou indo mais, que talvez eu veja alguma coisa no seu pé.
Não foi isso que Jesus ensinou. Jesus disse para nós fugirmos da aparência do mal. Então, isso indica o quê? Vigilância. A morte é a mesma coisa. Nós não temos que viver, irmãos, morrendo de medo da vida. Eu não vou dirigir não, porque vai que eu morro. Eu não vou andar a pé na rua não, porque saiu uma notícia que 1 milhão de pedestres morreram atropelados. Eu não ando mais a pé de jeito nenhum. Eu não vou andar de avião, porque vai cair. Eu não ando de avião, porque se cair, olha, nossa, se cair. É diferente, tá, irmãos? De fobia, daquele negócio que a pessoa passa mal, é diferente. Falando de pessoas crentes que morrem de medo de morrer. Morrem de medo de morrer. Então, nós temos que viver a vida que Deus nos deu, que é um dom, que é um presente, tomando cuidado, com vigilância, mas entendendo que se chegar o meu, o seu, se chegar o dia de algum irmão, é porque Deus, na sua soberania, sabe que aquele é o melhor momento para cada um de nós. Irmão Micael, quem fica sofre demais, sofre. Quanto mais próximo o parente, o amigo, mais a gente sofre. E sofre muito. Mas precisamos confiar que as nossas vidas estão na mão de Deus. Amém, queridos? Quem morre em Cristo não quer vai voltar, né? Acabou. Irmãos, a morte do cristão é o passaporte, é o visto. Sabe aquela pessoa que compra a passagem lá para os Estados Unidos lá e fala, nossa, agora só falta o carimbo, só falta o vai sair. É a morte do cristão. Saiu o visto, a gente vai para casa. É claro que nós preferimos ser arrebatados, amém? Gente, só para fechar aí, a morte, segundo 1 Coríntios 15, é o último inimigo que será vencido. O último inimigo que será derrotado, inimigo da humanidade, é a morte. Porque nós veremos aqui agora a respeito das ressurreições. Vamos lá? Capítulo 2, tratado sobre a ressurreição. Gente, presta atenção aqui, por favor. Nós precisamos voltar a pregar, ensinar, conversar sobre essa doutrina. Vocês já leram Atos dos Apóstolos. No que consistiu a pregação de Pedro, cheio do Espírito Santo, em Atos 2? O que Pedro pregou lá? E que depois ele, João, foi preso por pregar isso. O que foi que Pedro pregou? A morte e a ressurreição de Cristo. Irmãos, a doutrina da ressurreição de Jesus é uma veia artéria do Evangelho. Paulo escreve em 1 Coríntios que se Jesus não ressuscitou, a nossa fé não vale nada. Irmão Micael, mas Jesus morreu, Jesus sofreu, Jesus recebeu cura de espinho, Jesus foi surrado, esbofeteado, bateram nele, cuspiram nele, exatamente. Mas e se ele não ressuscitou? Se ele não ressuscitou, a gente não tem razão para crer nele. Porque ele seria só mais um Marte. Ele seria mais um Estevão, mais um Paulo, mais um Pedro, mais um João, mais um missionário que morre, todos os dias morrem os missionários, nossos irmãos na fé, morrem por não negar o Evangelho em países que existe perseguição religiosa. Agora, Jesus não, queridos. A Bíblia diz que ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou. E porque ele ressuscitou, ele está vivo e intercede por cada um de nós. Os apóstolos morreram, deram a vida por essa mensagem. Hoje nós podemos anunciar isso e muitas vezes não anunciamos. Sabe por que a gente não anuncia a ressurreição de Jesus? Porque na verdade nós não entendemos a fundo o que ela significa. E aí você respondeu uma pergunta que já tem algum tempo que nós falando que os irmãos de Cristo não criam nele. Foi crer depois da ressurreição. Perfeito. Você respondeu mais. Olha isso, irmão. Os irmãos de Jesus, a Bíblia diz, não criam nele. Depois viraram até escritor de epístola, né? Igual Tiago e Judas. Hoje eu estava martelando isso na minha cabeça.
Foram crer depois da... Irmãos, e a ressurreição de Jesus é algo tão profundo que historiadores romanos que não seguiam Jesus, eles relataram na história da humanidade que houve um judeu que ressuscitou ao terceiro dia e foi visto por mais de 500 pessoas. Irmãos, isso é muito sério. Isso é muito sério. Se a doutrina da ressurreição fosse uma mentira, uma invenção dos apóstolos, eles não teriam dado a vida por isso. Então, os apóstolos deram a vida por conta dessa doutrina. Escritores romanos escreveram sobre essa doutrina. A ressurreição de Jesus é algo que vai além do campo religioso e espiritual. A ressurreição de Jesus tem provas históricas confiáveis. Históricas. E nós precisamos voltar a falar sobre ela. Por quê? Porque tanto Paulo quanto Pedro disse que você, que eu, só podemos ter esperança de um dia ressuscitar porque ele ressuscitou primeiro. Você sabe por que é que eu creio que se eu morrer hoje, no dia da vida de Jesus, eu vou ressuscitar e receber o corpo glorificado? Não é porque eu mereço, não é porque eu sou bom, é porque Jesus já venceu a morte e ele ressuscitou. E por conta dele ter ressuscitado, aqueles que o servem um dia também ressuscitarão com ele. Então, essa doutrina ela é fundamental, ela é profunda. Agora, nós precisamos entender isso, que a doutrina da ressurreição, deixando a questão de Jesus que já ressuscitou, está com o corpo glorificado no céu, nós, irmãos, essa doutrina é importante para nós, porque a vivificação, a redenção do crente, não é só o espírito e a alma. A Bíblia diz que o nosso corpo também será redimido. É por isso que a Bíblia diz que o mundo dos mortos, os mares, a terra, vai entregar os corpos para serem ressuscitados por Cristo no dia da vinda do Senhor. Porque a salvação é algo que Deus quer efetuar por completo. Não pense você que quando Jesus voltar, nós entraremos só com o Espírito no céu. Nós entraremos o Espírito, a alma e o corpo. Bom, Micael, mas desse jeito aqui, carne e sangue? Não. A Bíblia diz que o nosso corpo será glorificado. Nós receberemos um corpo de glória, assim como Jesus recebeu quando ressuscitou. Lembra que Jesus surgia do nada no meio dos discípulos? A Bíblia diz que a porta estava fechada, ele apareceu no meio da sala. Que jeito! Era um corpo glorioso, irmãos, era um corpo glorificado. Agora, será corpo do jeito que nós temos: mãos, dedos, nariz, olho, boca. Essa questão física, ela vai permanecer, mas esse corpo que nós temos será um corpo glorificado. Fale glória a Deus por isso. Glória a Deus. Então, nós precisamos crer nisso. Irmãos, essa doutrina foi muito assim atacada no início da igreja, porque a cultura grega pregava, por exemplo, Platão, que foi um dos maiores filósofos da Grécia Antiga, pregava que o corpo é a prisão da alma. Olha, o corpo não presta. Você pode prostituir, você pode beber, você pode comer o tanto que você quiser, até passar mal, ficar doente, você pode fazer o que você quiser com o corpo, você pode se mutilar, porque o corpo é a prisão da alma, o corpo é mau. Os gregos pregavam isso. Os deuses só querem o nosso espírito, o nosso coração. Não, a Bíblia diz que enquanto nós estamos na terra, o corpo é templo do Espírito, e se nós morrermos, ou se estivermos vivos, quando Jesus voltar,
o corpo também será redimido, o corpo também será restaurado, o corpo será glorificado. Amém, queridos? Então, nós temos essa ideia bíblica também. Outro ponto que eu preciso esclarecer com vocês: na ressurreição, nós não seremos anjos e nem deuses, gente. Até tem um hino, o hino é muito bonito, mas a irmã deslizou nessa frase, que diz: seremos anjos e querubins. Ali, eu li. Lembra desse hino? Lembra? Você não vai falar que não. Isso, canta aí, gente. Se eu cantar, vocês vão embora. Então, o hino é maravilhoso, o hino é lindo. Mas essa frase, por falta de um conhecimento bíblico, a escritora se equivocou. Nós não seremos anjos, nem querubim, nem serafim, nem arcanjo. Nós não seremos nenhum tipo de anjo. Porque anjo, irmãos, não tem corpo. Anjo não tem corpo físico. Bom, Micael, mas fala que eles têm duas asas, cobre o pé, Exato, o serafim, por exemplo, a Bíblia diz que tem rosto e tem pé. Agora, tem anjos que a Bíblia não apresenta a forma deles. A Bíblia não... eles apareceram em forma de homem, mas Isso, perfeito, Morval. Aí a Bíblia mostra que eles apareceram. Quando Deus permitia os anjos aparecerem, eles tinham, e a gente chama isso de teofania, eles tinham que ter uma forma. Eles tinham que ter uma forma para aparecer. Agora, irmãos, era uma visão. Era uma visão que Deus estava dando ali para os personagens bíblicos. Então não significa que o anjo tem um corpo físico como o nosso, porque senão não teria como eles estarem lá no terceiro céu. Era impossível. Até se eles fossem carne e osso como a gente. Então, o único ser que foi feito do pó da terra, que Deus deu forma, foi o ser humano. Lá na igreja, muita gente testifica assim: eu estava numa grande necessidade, eu orei a Deus e Deus enviou os anjos, citando como fosse pessoas. Que é os irmãos. Isso não existe. Anjo é uma outra esfera. Exatamente. Biblicamente, é igual as crianças, né? Não os anjinhos de Deus, os anjinhos do Senhor. Irmãos, olha só, pela palavra de Deus, pela Bíblia, nós seremos diferentes dos anjos. Eles estarão lá. Os anjos, por exemplo, serafim, que é uma classe de anjo, que está lá voando acima do trono, adorando, glorificando a Deus. Querubins são anjos que estão em ocupações de protetores, proteção. Por exemplo, Deus fechou o Éden, colocou Adão e Eva para correr, colocou um serafim lá na porta. A arca da aliança, qual era? Os dois anjos lá com as asas abertas para guardar. Era querubim, anjos protetores. Então a Bíblia faz essa diferenciação. Gabriel, por exemplo, é um anjo mensageiro. Você vai ver Gabriel entrando em peleja. Miguel é um arcanjo, é um anjo de guerra. Eu já ouvi gente falar assim, Miguel chegou aqui no culto agora, irmão. Miguel está aqui. Se o Miguel chegar aqui, vai matar nós tudo. Porque Miguel só é enviado pelo Deus Todo-Poderoso para pelejar, para guerrear. Ai de nós se Miguel descer aqui. Então, Miguel é um anjo que Deus enviou em várias situações para batalhar. Gabriel para trazer mensagens. Então existe essa diferenciação. Mas nós, depois de ressurretos, não seremos anjos. Nós teremos um corpo glorificado. Nós vamos ver aqui sobre o tribunal de Cristo, sobre os galardões. Nós vamos trabalhar para Jesus lá na eternidade, mas não como anjos. Amém, irmãos? Amém. E sim como salvos
em corpo Santificado. glorificado. Isso, santificado. Olha só, nós temos na Bíblia aí, ó, essa classificação de pelo menos 3 tipos de ressurreição. A Bíblia fala de ressurreição nacional, que é uma promessa para Israel, que se cumprirá no milênio. Deus vai ressuscitar Israel como uma nação poderosa sobre a terra. E quando eu digo poderosa, irmãos, não é só no sentido econômico e político, porque hoje Israel já é poderoso, sim ou não? Em muitas áreas. Estou falando no âmbito espiritual. Deus vai ressuscitar Israel para ser uma nação temente a Ele no milênio, quando Cristo reinará aqui na terra por 1000 anos. Depois nós temos a Bíblia falando de ressurreição espiritual, que foi quando cada um de nós nascemos de novo, entregamos a vida a Cristo, e também ressurreição física. Gente, olha só, tem uma diferença que alguns autores colocam, e eu particularmente gosto muito. A palavra ressurreição significa ressuscitar para não morrer mais. Então, o que significa ressurreição, gente? Ressuscitar para não morrer mais. A Bíblia fala de várias pessoas que ressuscitaram, sim ou não? Nós temos vários exemplos bíblicos, tem pelo menos 10 exemplos. Jesus mesmo ressuscitou a filha de Jairo, a filha de Jairo, o filho da viúva de Naim e o Lázaro. Pedro ressuscitou Dorcas, ou Tabita. O Paulo ressuscitou Eutico. Nós temos vários exemplos bíblicos. Agora, alguns estudiosos preferem, eu particularmente, na minha limitação também gosto mais, da palavra ressuscitação e não ressurreição. Porque a palavra ressuscitação, um milagre de ressuscitação, significa que a pessoa ressuscitou e lá na frente morreu de novo. Todos os personagens bíblicos, exceto Jesus, que morreu e ressuscitou, morreu outra vez, sim ou não, gente? Sim. Todos eles morreram de novo e estão lá no paraíso do seio de Abraão, aguardando a glorificação, a volta de Cristo. Então, queridos, é por isso que você vai ler Paulo escrevendo aos Coríntios que Jesus, ele é as primícias da ressurreição. Jesus é o primeiro que realmente ressuscitou, ou seja, ele morreu, reviveu e nunca mais vai morrer outra vez. E é o que vai acontecer com cada um de nós, se Jesus resolver voltar para a gente antes do arrebatamento, de forma individual. Ah, mas Micael, eu orei por uma pessoa que estava morta lá na Santa Casa, a pessoa ressuscitou, Deus fez um milagre. Pode acontecer, irmãos, pode acontecer, pode ocorrer. Agora, se Jesus demorar 50, 60, 100 anos para voltar, essa pessoa vai morrer. Essa pessoa um dia vai morrer. Agora, Jesus é o único que ressuscitou e nunca morrerá, jamais. Amém? Fica clara essa distinção, amém? E aí, queridos, Apocalipse fala de 2 ressurreições, no sentido escatológico do fim dos tempos. A primeira delas é a ressurreição da igreja, ou é a ressuscitação dos mortos, daqueles que morreram em Cristo, que quando Jesus vier nos ares, os nossos irmãos que estão lá no paraíso, no seio de Abraão, eles ressuscitarão. A Bíblia chama isso de primeira ressurreição. Agora, a Bíblia fala de uma segunda ressurreição. E o que será essa segunda ressurreição? Quando a Bíblia fala dela, lá em Apocalipse 20, versículo 5 e do 11 ao 15, a Bíblia não fala que a pessoa vai ressuscitar
ressuscitar dentre os mortos. Mas a Bíblia fala que será somente ressurreição dos mortos. Por que isso? Porque a segunda ressurreição é o que Apocalipse chama de segunda morte, ou de morte eterna. Na segunda ressurreição, pessoal, juízo do trono branco, não vai haver salvação de almas. O juízo narrado em Apocalipse capítulo 20, que fala que foram abertos os livros das obras de cada ser humano, é o juízo da segunda ressurreição, que é a segunda morte. Trocando em miúdos, é a condenação perpétua, a condenação eterna. No dia do juízo do trono branco, não haverá salvação para ninguém. No Micael, qual é a prova? A Bíblia diz que a morte e o inferno, e a palavra para inferno ali é o Hades, é o mundo dos mortos, vão entregar os seus mortos. Então, Apocalipse capítulo 20 não é o juízo para os crentes. Irmãos, de uma vez por todas, os crentes não vão passar pelo juízo final. Se nós formos arrebatados no dia do arrebatamento, nós já estamos salvos. Nós vamos passar pelo tribunal de Cristo para ver se teremos galardão pelas nossas obras e não juízo final. Ninguém pode, irmão, ser salvo e ir para o céu e depois do céu ser jogado para o inferno. Amém? Deus não vai ficar, biblicamente, não existe isso. Ó, sobe aqui no arrebatamento, fica aqui 7 anos na bodas do cordeiro. Ah, agora eu estou vendo aqui direitinho, ó. Não, você não pode ir para o céu, não. Você tem que ir para o inferno. Volta para lá. Nada disso. Então, esses daí que vão ser julgados no julgamento branco, é os que vão morrer na grande tribulação. Todos que morreram sem crer no Deus verdadeiro, desde o Gênesis. Então, mas ali não vai ser ressuscitado antes do arrebatamento, esses daí? Não. Os ímpios só ressuscitarão, irmãos, ó, os ímpios só ressuscitarão no dia do juízo final. Então ressuscitarão do arrebatamento os que morreram em Cristo. Só os que morreram em Cristo. A primeira ressurreição é só para os salvos. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, bem-aventurados aqueles que não passarem pela segunda morte. O que é a segunda morte? É o juízo final. A pessoa já está morta fisicamente, está lá no mundo dos mortos e depois vai ser julgada para ser lançada no lago de fogo, que é o que Apocalipse capítulo 20 diz. Por que, irmãos? Porque Deus não vai quebrar esse princípio de lançar seres humanos no inferno, lago de fogo, antes de lançar o anticristo, o falso profeta e o Satanás. Porque a Bíblia diz que o ser humano não foi criado para ir para o inferno. Deus criou esse lugar chamado lago de fogo. Irmãos, isso aqui faz aqueles crentes da hipergraça, aqueles crentes que pregam o evangelho sem compromisso, eles reviram na cadeira quando a gente fala isso. Mas é Bíblia. Quem criou o inferno foi Deus. Para quê? Para lançar o Satanás, o anticristo e o falso profeta. Bom, Micael, e os seres humanos que irão para lá? Só estão indo porque rejeitaram o amor e a graça que Cristo ofereceu. E o milênio? Então, o milênio, Val, ele é antes dessa segunda ressurreição. A segunda ressurreição que é para a condenação, que está em Apocalipse 20, a Bíblia diz que é depois do milênio, é pós. Por quê? Porque muita gente vai morrer sem Deus no milênio também. Muita gente vai morrer sem Deus no milênio. Esse milênio vai ser para quê?
1000 anos do reinado de Jesus sobre a terra. Primeiro ponto, vai restaurar boa parte da terra que foi destruída na grande tribulação. Segundo ponto do milênio, que é ressuscitar a nação de Israel. Irmãos, o milênio ele é mais para Israel do que propriamente para a igreja. Porque a Bíblia diz que do Monte das Oliveiras, Jesus vai ser o rei de toda a terra. E as nações vão ter que ir lá prestar culto a Jesus. Então, o milênio é mais um projeto divino para Israel do que para a igreja. Agora, nós vamos estar aqui? Vamos. Nós vamos vir com Cristo. Porém, com o corpo glorificado. Não é que nós vamos voltar para a terra como seres humanos, para sofrer, para chorar. Nada disso. Nós vamos estar aqui com o corpo glorificado a serviço de Deus, a serviço de Cristo. Micael, e os seres humanos que tiveram milênio, eles vão ver a gente, não vai ver? Aí a Bíblia não fala. Nós vamos conversar com eles, não vamos? Aí a Bíblia não diz. Aí a Bíblia não abre. Mas será um período, irmãos, em que a terra será grandemente restaurada. Os profetas menores chegaram a escrever que os animais ferozes vão brincar com as criancinhas totalmente em paz e tranquilidade. Então será um período de restauração. Sabe aquilo que os testemunhos de Jeová interpretaram que era o céu? Que era a salvação? Eles fizeram uma interpretação equivocada. Aquilo que eles pregam que é a salvação é só o milênio. É só o período do milênio. Micael, outra coisa. Depois do período de 1000 anos, Satanás é solto. Sim. E há de enganar muitos ainda. A Bíblia diz. E aí vai ter a grande batalha de Gog e Magog, que não tem nada a ver com Rússia e Ucrânia, viu gente? Irmãos, deixa eu dar um conselho para vocês. Escuta aqui um conselho de um tolo, que não é ninguém de relevância para você, olha, o Mica falou, está falando. Nada disso. Alguém que está aprendendo, que a gente está aprendendo junto aqui no dia a dia, no curso. Mas deixa eu te dar uma simples dica. Corta do seu YouTube, do seu celular, da sua rede social, esses camaradas que quer achar mistério em tudo que acontece. Picota isso aí da tua vida. Picota. Olha, o Lula foi eleito. O Lula é o anticristo, certeza. É certeza que o Lula é o anticristo? Olha, o Macron foi eleito na França. Certeza, o anticristo é o Macron. Olha, tem a guerra lá do Putin. Aí eles pegam uns textos que nada a ver fora de contexto. Está vendo? Aqui ela está falando de avião militar. Irmãos, é muita imbecilidade, infantilidade da parte da pessoa querer ficar pegando os acontecimentos e aplicando a Bíblia. A gente não faz isso. A gente pega a Bíblia e aí você observa os acontecimentos. A base é a Bíblia, não os acontecimentos. Micael, mas tudo isso aí não é uma preparação? É uma preparação para a hora que o líder mundial, o anticristo, surgir, já está tudo do jeito. Essas guerras, esses rumores de guerras, tudo isso, irmãos, é um Satanás que vai orquestrando. Mas agora ficar procurando nessas coisas para ser o cara da vez que descobriu o mistério do Apocalipse é uma bobagem. É uma bobagem infinita. É uma bobagem infinita. Então aí o diabo vai enganar muito ser humano ainda. Então seria como se fosse no princípio, a humanidade vai ser enganada de novo. Exatamente. E esses vão aguentar isso por Irmãos, isso que o irmão Marcelo está apontando é importante porque no milênio, os seres humanos que ficaram do lado de Israel, eles vão entrar no milênio. Muita gente vai nascer, muita gente vai morrer. E o anticristo, o falso profeta, já serão lançados no lago de fogo. O Satanás, a Bíblia diz, vai estar preso por 1000 anos, como a gente aprendeu na aula passada. No fim do milênio, Satanás é solto. Para quê? Para tentar enganar as pessoas uma última vez. E a Bíblia diz que ele ainda vai conseguir enganar muitos. E vai ocorrer a batalha de Gog e Magog, descrita em Ezequiel,
que é quando a última investida de Satanás contra Israel. Agora, por que é que muitas vezes nós temos dificuldade de interpretar esses textos? Porque nós lemos de forma isolada. A gente lê 2, 3 versículos num capítulo inteiro, num livro inteiro, e acha que já está bom. Irmãos, perdoem-me a sinceridade. Se abrir a Bíblia ali de manhã, você fez a tua oração, você vai ler só um versículo para a tua edificação, você ficar ali falando com Deus é uma coisa. Agora, fazer uma interpretação, fazer um ensino, fazer uma mensagem, compreender um texto bíblico, não pode ser assim. Nós temos que respeitar o texto dentro do seu contexto. Um irmão perguntou para mim essa semana a respeito de Mateus 10, tem um versículo lá que Jesus fala que veio para causar briga. Quem lembra desse texto? Jesus fala: eu vim colocar inimizade entre as pessoas. Pais vão brigar com os filhos, filhos vão brigar com os pais, marido vai brigar com a mulher vai brigar com o marido, vai brigar com os filhos. Aí o irmão falou assim para mim: Mica, é impossível. Jesus é da paz. Como é que Jesus veio para pôr briga no meio da família? Falei: irmão, lê o capítulo. Gente, olha como que fica fácil. Vem comigo no pensamento. Mateus 10 começa, Jesus fala assim: ó, eu quero que vocês saiam para pregar o meu evangelho. Ah, beleza, Jesus, eu vou dar poder para vocês pregar. Que maravilha. Vocês vão curar enfermos e expulsar demônios. Coisa boa demais, Jesus. Olha só que bênção, Deus vai usar a gente tremendo. Só que vai ter lugar que vocês vão chegar que não vão receber. Nossa. Quer dizer então que vai ter uma dificuldade, Jesus? Vai ter dificuldade. Vai ter lugar que eles vão querer bater em vocês e não deixar vocês pregar. Nossa, Jesus, quer dizer então que para pregar pelo evangelho não é só alegria. Não, vai ter umas dificuldades. Vai ter. E é o seguinte: quem não quiser carregar a sua cruz, quem não quiser ter essas dificuldades, não precisa nem me seguir. É isso que está escrito em Mateus 10. Eu estou contextualizando para vocês. Estou narrando aqui com outras palavras. Aí Jesus olha para eles e fala assim: ó, vocês serão odiados por muitas pessoas por causa do meu nome. E é o seguinte: vai ter pessoas da própria família e da própria casa que vai odiar você por ser crente. E talvez a esposa que não se converteu vai odiar o marido porque virou crente, e vice-versa. E isso acontece, irmãos, na prática, sim ou não? Pessoas são postas para fora de casa porque viraram crente. Era isso que Jesus estava dizendo. E Jesus conclui dizendo o seguinte: ó, para ser meu discípulo custa caro. Se alguém brigar com você, desprezar você, quiser matar você, deixa que faça isso, mas não negue o meu nome, porque quem não me negar diante dos homens, eu não negarei diante do Pai que está no céu. Então o capítulo todo diz isso. Aí fica fácil entender o versículo que fala que Jesus colocaria inimizade entre os familiares, sim ou não? Fica muito mais fácil de compreender. Agora, se a gente pega o versículo lá isolado, irmãos, a Bíblia não é feita para nós fazermos com ela o que queremos. A Bíblia foi feita para Deus falar conosco da forma que ela está. E aí nós que temos que ter responsabilidade ao ler e meditar e com a ajuda do Espírito Santo compreender. Amém? Vamos avançar. Capítulo 3, o destino dos salvos e dos ímpios. Gente, vamos lá. Olha só, queridos. Destino dos salvos e dos ímpios. Irmãos, durante muito tempo na história da igreja, apareceram pensamentos equivocados sobre essa doutrina. Se vocês olharem aí na página 129 do livro, dá uma olhadinha aí. Na página 129, tem alguns exemplos de heresias que foram inventadas. Por quê? Irmãos, Jesus deixou muito claro que quem morre servindo a Deus iria para o seio de Abraão, e com base em Lucas 21,
que é a passagem ali do ex-ladrão na cruz, que eu sempre brinco com vocês, não é ladrão da cruz, porque o camarada não roubou a cruz de ninguém, né? A gente chama ele de ladrão da cruz, não fala que ele roubou a cruz de ninguém, é um ex-ladrão na cruz, se converteu, deixou de ser ladrão. Aí, queridos, com base no que Jesus disse para ele, o que era chamado de seio de Abraão, passou a ser chamado na nova aliança de paraíso, lugar dos salvos. Então a Bíblia é muito clara quanto ao paraíso ou ao seio de Abraão, sim ou não? Muito clara. Morreu em Cristo, morreu servindo a Deus, está naquele descanso, está naquela paz, desfrutando ali da bênção de Deus. Aí na história da igreja apareceram muitas heresias sobre isso, porque ninguém tem dificuldade de crer no paraíso. A dificuldade de muitos crentes é crer no oposto do paraíso, que é o inferno, a condenação. Durante um tempo, algumas igrejas, quando falavam essas palavras, até batia na boca, né? O catolicismo mesmo fazia isso. Não pode falar nisso. Batia assim na boca, porque achava que era um palavrão. Irmãos, olha só. As pessoas que têm dificuldade de acreditar no juízo é que inventaram as heresias. Por quê? Universalismo. O que eles pregam? Deus é tão bom, que a pessoa pode até passar um período lá no mundo dos mortos sendo castigada, mas no fim Deus tem que salvar todos, porque Deus é amor. Agora vamos pensar uma coisa. O camarada morre com 70 anos. Eu não digo na infância, adolescência. 90 anos, vai, irmão. Saúde, força. Irmãos, camarada morre com 90 anos. Durante pelo menos 70 anos ele ouviu falar de Jesus, sim ou não? As pessoas pregavam para ele, entregavam um folheto, ele ouvia um hino, às vezes visitou, ouviu uma pregação. A vida inteira ele disse para Jesus: eu não te quero, eu não quero tua presença, eu não quero tua paz, eu não quero teu perdão. Você já imaginou se a hora que esse camarada morresse, Jesus levasse ele para o céu? Não seria uma incoerência? Seria incoerente da parte de Jesus. Olha, eu te obriguei a vir para o céu, você nunca quis vir para o céu, mas agora eu te obriguei. O universalismo prega isso. No final de tudo, todo mundo vai para o céu. Aí, Marquinhos, o que ocorre? O catolicismo romanismo, inventou o purgatório, que é o quê? A pessoa não foi muito ruim para ir para o inferno, mas também não foi tão boa assim, temente a Deus, para ir para o céu. Então ela vai para um estado intermediário, purgatório. Por que purgatório, irmãos? Porque purgatório significa purgar, pagar pelos pecados. Então a pessoa vai ficar ali sendo atormentada durante um tempo, os parentes aqui ficam acendendo vela para ela, fazendo missa de sétimo dia para ela, para que a pessoa saia do purgatório e entre no céu. Por que inventaram essas heresias? Porque ninguém quer aceitar que a pessoa que virou as costas para Deus, infelizmente, será condenada. Irmãos, nós falamos isso com tristeza, com pesar no coração, mas infelizmente a condenação eterna é uma realidade. A condenação eterna, perpétua, para sempre, é uma realidade, infelizmente. Alguém ia falar? Eu trabalhei dentro do cemitério essa semana agora. Aí você vê as pessoas no mar, você entendeu? Tem uma pessoa que eu vi, pessoas olhando, chorando, entendeu? Aí eu
Aí eu estava falando com o servente, falei assim, ó, tudo sacrifício, tudo vamos. Porque Irmão, isso aí, Marquinhos, é tão real que quando a gente estudar a história da igreja, vocês vão ficar surpresos. O catolicismo romano é a instituição mais rica do planeta. Porque antes da reforma, o que eles faziam? Você quer tirar teu parente do purgatório e mandar ele para o céu? Quero. Então você paga as indulgências e faz as rezas. Aí as pessoas não tinham dinheiro, elas davam as terras. Vocês acham que é à toa que toda a praça central das cidades, que igreja que tem lá? E aquele terreno não foi comprado, foi doado. Eram terrenos que as pessoas davam. Terra, gado, bens, casas. Para quê? Olha, eu preciso tirar meu pai lá da condenação, lá do purgatório, e levar ele para o céu. Agora, irmãos, a Bíblia diz que só há um mediador entre Deus e os homens. O nome dele é Jesus Cristo. E é a mesma carta de Hebreus diz que ao homem está ordenado morrer uma vez só. Então o homem define o seu destino eterno enquanto está vivo. Depois de morto, quem está com Cristo é salvo. Quem morreu sem Jesus, infelizmente, está condenado. Ó, só para fechar aqui, a coisa é tão doida que tem um pessoal do restauracionismo que prega que até o diabo vai ter uma segunda chance. Você acredita nisso? Coisa boa, né? Se rebela contra Deus, vira o Satanás, engana a terça parte dos anjos, apronta aí na terra por muitos e muitos anos, depois Deus dá uma deixa lá e o Satanás é salvo. o que nós estamos fazendo na igreja? Exato. Irmãos, olha só, o mesmo pessoal que prega o sono da alma, quem morreu está dormindo, prega a doutrina do aniquilacionismo, que é o que? Existe sim o inferno, mas ele não é para sempre. Existe sim o inferno, mas ele vai só ter um tempo e depois Deus vai aniquilar os ímpios. Não é isso que Jesus ensinou na sua palavra. Não foi isso. Agora, gente, vamos entender um pouquinho as palavras usadas. Ó, seio de Abraão era o contexto judaico. Todo judeu que morria temendo a Yahvé, a Jeová e acreditando na vida do Messias, vivendo temente a Deus, ele acreditava que ele ia para o seio de Abraão. Jesus depois muda esse nome para paraíso. Alguns estudiosos acreditam que quando Paulo fala que Jesus levou o cativeiro lá em Efésios, alguns estudiosos acreditam, agora não dá para afirmar isso com certeza, que Jesus pegou o seio de Abraão lá no mundo dos mortos, o lugar de descanso dos salvos, que estava dentro do mundo dos mortos. Jesus pegou e transportou para o céu e chamou de paraíso. Quem já ouviu essa interpretação? Já ouviu essa interpretação? É uma interpretação válida. É uma interpretação válida. Outros acreditam que o seio de Abraão e o paraíso é o mesmo lugar, está lá no mundo dos mortos, que só Deus sabe onde é, mas é um lugar de paz, de descanso, de repouso, e que Jesus só alterou o nome de seio de Abraão para paraíso. Bom, Micael, faz diferença se esse local está lá no mundo dos mortos, separado da condenação, é claro, ou se está no céu? Não faz diferença nenhuma. No momento do arrebatamento da igreja, todos serão ressuscitados e receberão um corpo glorioso e entrarão no céu com Cristo. Então não faz diferença nenhuma. Amém, irmãos? Amém. Então o crente salvo, ele ainda não está no céu, plenamente dito. Ele não está lá diante do trono de Jeová. Ele está no lugar de paz, de repouso, de descanso, de plena harmonia ali, desfrutando desse período de bênção ali de Deus. Ele não está ainda diante do trono de
Exato, exato. Quando a gente diz, fulano foi para o céu, é uma expressão para dizer que a pessoa morreu salva, a pessoa morreu com Jesus. Agora, as palavrinhas que às vezes confundem: Sheol, Hades, Tártaro e Gênero. Gente, vamos entender isso aqui, No Antigo Testamento, quando a Bíblia fala da sepultura, fala do mundo dos mortos, a Bíblia usa essa palavra Sheol, lugar dos mortos. No Novo Testamento, Jesus usou em Lucas 16 a palavra Hades. É uma palavra grega, a palavra Hades. Por isso que a mitologia grega tem lá que Hades é o deus do submundo, o deus lá do mundo dos mortos. Então essa palavra grega para sepultura, para mundo dos mortos é Hades. Agora, aparece na Bíblia também as expressões Tártaro e Gênero. A palavra Tártaro aparece na carta de Pedro e na carta de Judas, falando do abismo. Esse inferno, que é chamado na Bíblia de abismo, não tem pessoas lá. Quem estão lá são demônios. Demônios terríveis, talvez muito piores do que todos os demônios que estão aí à solta. A Bíblia fala de alguns demônios que serão soltos na grande tribulação para atacar as pessoas, e acredita-se que esses demônios terríveis estão no Tártaro, no abismo. Então, quando você lê lá em 2 Pedro e em Judas, que fala do abismo, não pense que é o mundo dos mortos onde estão os ímpios. É um lugar que Deus encarcerou demônios. Fica claro isso? Amém? E essa palavra Geena é que se traduz por lago de fogo e enxofre, que é o inferno mesmo. É o último estado da condenação depois do juízo do trono branco, que é o que vai ser lançado o anticristo, o falso profeta, o Satanás e todos que morreram sem Jesus lá no fim, depois do milênio. Então a expressão inferno mesmo, irmãos, a pessoa fala, fulano foi para o inferno, fulano morreu sem Jesus. A pessoa está no tormento, ela está em um lugar de já tormento, mas ainda não é o inferno. O inferno será depois do juízo do trono branco. Fica claro isso para não esquecer mais, amém? Quem ia falar? Os demônios, antes deles se tornar demônios, eram anjos. E assim, de diferentes, vamos dizer assim, castas, serafins, arcanjos, querubins, e tem os anjos que têm mais poderes do que outros. Sim, Funções funções diferentes, né? No caso, esses demônios presos seriam os demônios de outra angelologia? Então, dentro do estudo da angelologia, que faz parte da teologia sistemática, os estudiosos acreditam que essa diferença dos demônios piores, demônios menos. Irmãos, essa expressão no português não existe, fique claro, tá? Menos ruim, demônios menos ruim, não existe essa expressão. Demônios assim, não tão terríveis. Acredita-se no estudo da angelologia que essa diferença de capacidade demoníaca é porque eram anjos de graus diferentes. Por exemplo, o Satanás, irmãos, e aí existe possibilidade a favor e contra. Popularmente nós dizemos que o Satanás era o Lúcifer, o anjo de luz, que caiu do céu e etc. Por ele ocupar uma posição privilegiada lá a serviço de Deus, é que ele se tornou o principal agente do mal, o principal agente demoníaco, diabólico, agindo aqui na terra. Tanto é, irmãos, tanto é que a Bíblia não fala que o Satanás incorpora ninguém.
Você não vai ver a Bíblia dizendo que a pessoa está possuída por Satanás. São os demônios. É como se o Satanás fosse o gerente, o chefe, e os demônios ali é o mano. Ó, vai lá, faz isso, ó, vai lá, faz aquilo, ó, vai lá, faz aquilo. Por que, irmãos? Verdade seja dita. Se nós fôssemos atacados pelo próprio Satanás e Deus não tivesse muita misericórdia, eu acho que nós seríamos estraçalhados. Porque na Bíblia fala na declaração de fé das Assembleias que eles são uma criação um pouco só acima de nós. Isso. Por mais que eles tenham se tornado demônios, eles ainda têm um poder limitado, mas Sim. Que é um poder agora maligno. mas Poder demoníaco. isso não iguala a eles mais a anjo ou abaixo, inferiores, pois continuam com os mesmos poderes, limitados, claro, mas como se fossem os poderes de anjo. Então, é complexo porque nós não temos textos bíblicos que afirmem com clareza se a medida de poder que eles tinham como anjos é a medida de poder que eles têm como demônios. O que nós temos a Bíblia afirmando com clareza, irmãos, é que existem demônios que agem em áreas específicas. E isso é bíblico. Agora lá vai, tá? Ah, irmão, fulano está com tranca-rua, fulano está com Exu caveira, tem até culto, tem culto. Vocês já viram isso? A pessoa fala, vem aqui, Zé Pilintra. Parece uma invocação de centro espírita. Irmãos, quem deu esses nomes para os demônios foi o terreiro de Macumba, não foi a Bíblia. A gente não tem que ficar chamando demônio por esses nomes, porque esses nomes não são bíblicos. Esses nomes foi o Espiritismo que colocou. Ah, irmão, mas o camarada tem o vício do álcool, então repreende o vício do álcool. Ah, meu camarada tem o vício da prostituição, vou repreender a pombagira. Não, repreende o vício da prostituição, espírito da prostituição. Porque senão, irmãos, nós vamos virar médium. Nós vamos deixar de ser pastores, pregadores, evangelistas de Deus, discípulos de Jesus, pessoas que fazem a obra de Deus para dar ibope para o diabo. Agora, por conta desse pessoal que fica fazendo palhaçada com batalha espiritual, as igrejas pentecostais passaram a ignorar o assunto da batalha espiritual. E nós não podemos ignorar. Nós estamos numa batalha 24 horas por dia. A gente não pode espiritualizar tudo. Ah, eu tropecei, eu Satanás está aqui, né? Eu sempre faço essa brincadeira com vocês. Ah, eu derrubei a água, é que eu sou desastrado mesmo, não é diabo não. É que eu sou desastrado mesmo. Nós não podemos generalizar e achar que é tudo demônio, mas tem muita coisa que é espiritual e a gente não tem discernimento. Muita coisa. Então assim, existe, o que a Bíblia deixa claro é que existem demônios que atuam em lugares específicos e em coisas específicas. E isso a Bíblia deixa claro. Isso aí, porque Paulo fala de principados, potestades, existe uma diferença. Lembra de Daniel? Irmãos, no primeiro dia da oração de Daniel, Deus ouviu e mandou Gabriel dar a resposta. A resposta veio no primeiro dia, ela só não chegou. Que a Bíblia diz que o príncipe da Pérsia, o que é o príncipe da Pérsia ali? Anjos que estavam sobre aquele lugar, sobre aquele país, dominando a política, dominando as pessoas do Império Persa. Esses demônios impediram Gabriel de passar com a mensagem. Aí Daniel insistiu em oração. Deus ordenou Miguel para batalhar e Gabriel poder passar. Isso aí está lá escrito no texto, não dá para a gente ignorar. Ah, irmão, eu não concordo com isso. Direito seu, vai estar na Bíblia. Ah, irmão, não acredito que nós estamos em batalha espiritual, não. O diabo está lá cuidando das coisas dele, o demônio está lá, e ele não está nem aí para mim. Você tem todo o direito de crer assim, mas não é isso que está escrito no texto bíblico. Está escrito exatamente o oposto. Paulo disse que a nossa luta não é contra o outro irmão, contra a carne e sangue, mas é contra as forças espirituais da maldade. Amém, queridos? Então há essa diferença aí
expressões que a Bíblia usa. Capítulo 4, gente, julgamento do crente. Estou concluindo. Olha só, irmão, se o crente não vai passar pelo juízo final, ele vai passar então por qual tribunal? A Bíblia mostra que o crente vai passar pelo tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, versículo 10. O apóstolo Paulo escreve, irmãos, que nós passaremos por esse tribunal de Cristo. Onde será esse tribunal, esse julgamento? Nos ares. A hora que nós começarmos a subir nos ares com Jesus, esse tribunal já vai acontecer. Nossa, irmão Micael, vai ser milhares de crentes, vai ser muito rápido. Aí, irmãos, não há explicação, porque ali também nós já estaremos em corpo glorificado. O que acontecerá nesse tribunal de Cristo nos ares, gente? Deus vai abrir o livro das nossas boas obras e vai julgar se as nossas boas obras foram realmente boas ou não. Você quer ver um exemplo? Quer ver um exemplo? A pessoa ajuda o próximo. O crente tem que ajudar o próximo, sim ou não? Mas muitas vezes nós podemos fazer isso com a motivação errada. Por exemplo, Jesus disse que a mão direita não precisa saber o que a esquerda fez. Que se nós fizermos e os homens souberem, nós já recebemos o nosso. Irmão, levei uma cesta lá, saí falando para todo mundo ali. Falei para todo mundo mesmo que eu levei a cesta. Ixi, faço questão de falar mesmo. Fala para todo mundo que eu levei a cesta. Irmão, você pode fazer isso. Você ajudou a família. Mas o galardão já foi entregue, já foi recebido. Que galardão foi esse? A vanglória. Foi glorificado pelos homens, e essa glória é vã. Você sabe qual que é a glória do crente, irmãos? Glorificar a Deus. Quando Deus é glorificado, o crente buscou a glória corretamente. Essa é a glória que o crente busca. A glória de Deus, não a sua. Então a Bíblia diz em 1 Coríntios 3 que existem obras de ouro, prata e pedras preciosas. E existem obras de feno, palha e madeira. Os metais preciosos, a Bíblia diz que é como se Jesus passasse um fogo neles. Ó Micael, você fez isso. Espera aí que eu vou puxar fogo nas tuas obras. Aí Jesus passa o fogo. As obras permaneceram, significa que eu fiz com as motivações certas. Aí eu vou receber galardão por essas obras. Jesus prova minhas obras no fogo. E Micael, essas obras aí foi tudo queimado. Ô Senhor, perdi a salvação? Não, você não perdeu a salvação, mas também não vai ter galardão. E o galardão, irmãos, quem aqui acredita que vai ter uma coroa desse tamanho no céu, cheia de pedra? Você imagina Billy Graham, o tanto de alma que ganhou para Jesus, haja cabeça para pôr pedra nessa coroa, hein, gente? Pedro, João, haja coroa e cabeça e pedra. Irmãos, é uma linguagem metafórica que a Bíblia usa. A gente não vai ter coroa lá não, e cheio de pedrinha. Essa linguagem, o galardão, a linguagem bíblica para o galardão, é no sentido de recompensa. O que a Bíblia deixa a entender é que as pessoas que receberão galardão receberão funções específicas para servir e trabalhar para Jesus lá na eternidade. Quer ver um exemplo? Eu comentei aqui na sala um dia com uma irmã antes da aula começar. Tem um tipo de galardão que os 12 filhos de Jacó e os 12 apóstolos vão receber, que nem Paulo não vai ter. E olha que Paulo foi top. Paulo foi top, sim ou não? Humanamente falando, fez mais que os
par de apóstolos, sim ou não? E tem um galardão que Paulo não vai ter, e o Tomé, que é um apóstolo quase anônimo, vai ter. A Bíblia diz que na Nova Jerusalém, na cidade celestial, o templo de Deus é feito com 24 colunas. E tem o nome dos 12 filhos de Jacó e o nome dos 12 apóstolos. Um nome em cada coluna. Isso é um galardão. Isso é uma recompensa. É o nome deles lá cravado dos céus. Como se fosse uma honra. Uma honra, Jonathan. Perfeito. Isso aí, nenhum personagem top do Antigo Testamento, nem Paulo, nem outros do Novo vai ter. É um galardão que são desses 12 patriarcas e desses 12 apóstolos. Então, irmãos, o galardão fala de funções, de recompensas nesse sentido de honra. E o crente que fez boas obras com a motivação pura de agradar a Deus, de socorrer o irmão e de Deus ser glorificado, vai receber galardão. Amém? Por isso que Jesus nos salvou. Uns faz 2 anos, outros faz 3, outros faz 10, outros faz 20, 30 anos. Tem gente que tem 50 anos de crente. Se fosse só para ir para o céu, Jesus já tinha matado e recolhido, né? Mas não, Jesus nos deixa aqui para nós fazermos a obra, cumprirmos o ID, atendermos as necessidades das pessoas que são alcançadas pelo Evangelho. Amém, queridos? Então, a proposta do juízo do Tribunal de Cristo é essa, é provar as boas obras. A avaliação das obras é como se Jesus passasse fogo nelas, e o galardão fala das recompensas. E esse processo está escrito em 2 Coríntios 5. Esse processo vai acontecer nos ares, enquanto a gente sobe para o céu junto com Cristo Jesus. Capítulo 5: as bodas do Cordeiro e a sua noiva. Irmãos, eu estou esperando por essa mesa aí, viu? Você está também? Amém? Amém. Olha só, Mateus 26, 29, Jesus estava celebrando a ceia com os seus discípulos, e ele falou assim para os 12. Acho que Judas ainda não tinha saído da mesa até então. Jesus fala que não tomaria mais do fruto da vide, do vinho, do suco de uva, não tomaria nunca mais, até que eles estivessem lá no reino para ceiar junto com Jesus. Ou seja, Jesus faz uma promessa para a sua igreja, que está nos esperando para ceiar conosco lá no céu. Há uma promessa para nós de uma ceia junto com Jesus lá nos céus. E depois, em Apocalipse 19, do 1 ao 10, João tem a visão da mesa. Ele diz, irmãos, que é incontável o número de salvos que estavam na mesa. Ali, em volta da mesa, os anjos tiram a coroa, se prostram e adoram. E aí João diz o seguinte: bem-aventurados aqueles para os quais virá as bodas do Cordeiro. Você consegue entender que a gente ceia aqui na terra como se fosse um ensaio para a grande ceia que nós vamos participar lá nos céus? É por isso, irmãos, que o memorial da ceia é tão importante. Nós estamos fazendo memória da morte e ressurreição de Jesus, e nós estamos vivenciando ali, de forma até profética, a grande ceia que nós participaremos na eternidade com Cristo. E a Bíblia diz que Jesus é o anfitrião da festa. É Ele que está nos esperando. E nós nos assentaremos à mesa com Ele. Por que a Bíblia usa essa linguagem, bodas do Cordeiro? Por causa da cultura da época. O casamento, as bodas. Lembram qual foi o primeiro milagre de Jesus? As bodas de Caná, na Galileia, o casamento. Então, queridos, as bodas é um símbolo do casamento, da
da cerimônia de casamento entre Cristo e a sua igreja. Festa. É a festa. Nós, como igreja, não podemos perder de vista esse dia glorioso. O dia que Jesus voltar, nós entraremos nas bodas do Cordeiro. Bom, Micael, quanto tempo que nós vamos celebrar com Jesus? 7 anos. Assim como as bodas na cultura judaica eram 7 dias, e Daniel fala da grande tribulação de 7 dias, que nós aprendemos que são 7 anos, enquanto a terra estará na grande tribulação 7 anos, a igreja estará nas bodas do Cordeiro. Vale a pena perseverarmos, irmãos. Vale a pena nós servirmos a Deus com fidelidade. Vale muito a pena. Por fim, a noiva do Cordeiro é a forma que o Apocalipse chama a igreja. Os povos que servem a Jesus, os discípulos de Cristo, de toda língua, raça, tribo e nação, são cada cristão verdadeiro. São eles, somos nós que compomos a noiva do Cordeiro. Aí o livro coloca, e eu concluo aqui, isso aqui é até uma mensagem, viu gente? Já está esboçado aqui, ó. É maravilhosa para nós pregarmos, principalmente o culto de ceia, as 4 características da noiva do Cordeiro. Ser desposada, o que é isso? A noiva já está prometida em casamento. Ah, bom, Micael, será que o noivo vem mesmo? Querido, nós como noiva já recebemos a promessa. O compromisso, a aliança está feita. O noivo disse que vem. É só nós esperarmos. Outra característica da noiva: a noiva deve se manter leal, fiel ao noivo, independente do quanto ele demore para vir. A noiva deve ser leal. Depois, a noiva precisa desfrutar, desejar comunhão com o noivo. Ah, não, eu quero ir para o céu só para ser livre da condenação. Não, nós precisamos ansiar pelo céu para estar eternamente com Cristo, para desfrutar da comunhão eternamente com Ele. E por fim, a noiva deve submeter-se à vontade do noivo. Então, o noivo nos prometeu vir buscar, prometeu o casamento, prometeu a eternidade, mas nós devemos nos submeter às diretrizes, aos padrões, aquilo que foi instituído pelo noivo. Amém, queridos? Essa foi a nossa aula sobre a vitória final da igreja. E na terça que vem, na próxima aula, nós falaremos aí, talvez o ponto mais esperado da escatologia. Nós vamos falar exatamente sobre a grande tribulação, o anticristo, os 7 selos, as 7 trombetas, as 7 taças. Nós vamos falar propriamente desse período aí da grande tribulação e do final, da consumação de todas as coisas. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe vocês em nome de Jesus.